"1984" é um livro escrito por Eric Arthur Blair, mais conhecido por seu pseudônimo George Orwell, em 1949. Nele vemos um futuro distópico, onde o superestado Oceania é controlado por um governo totalitário estruturado nos princípios do socialismo inglês. O partido, que tem no Grande Irmão sua maior representação e símbolo, tem 3 slogans fundamentais: guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. Os indivíduos são vigiados constantemente, na maioria das vezes por teletelas, que são basicamente monitores que passam propagandas do partido e gravam o que está diante delas. Caso seja detectado algum sinal suspeito, a polícia das ideias captura o suposto criminoso, que provavelmente nunca mais será visto novamente. O passado também é alterado e reescrito constantemente, de modo que o povo não perceba as condições desumanas e precárias às quais estão expostos, sendo que não tem meios de comparação. Essas modificações seriam facilmente percebidas se o Estado não tomasse medidas para isso também. As mentes de todos são manipuladas, como técnicas de duplo pensamento. Duplo pensamento é o ato de aceitar 2 fatos, muitas vezes até contraditórios, como se fossem verdades absolutas. Um exemplo disso é a soma 2 mais 2 igual a 4. Se o partido dissesse que a soma dá 5, os que conseguem aplicar o duplo pensamento realmente chegariam a acreditar que o resultado é 5. Outra técnica que está sendo implantada, mas que ainda não é usada por todos, é a nova fala. O objetivo dele é simplificar cada vez mais a língua, de modo que o crime-pensamento, que é o amor a qualquer coisa que não seja o Estado, seja literalmente impraticável. Essa simplificação é feita a partir de palavras básicas, prefixos e sufixos. Assim, bom poderia ter as variações mais bom para muito bom, duplo mais bom para excelente e desbom para ruim. Por exemplo, a nova fala é uma das características do urfascismo, definidas por Humberto Eco. O partido compartilha de muitas outras dessas características, como a censura, o irracionalismo e a debilidade das massas, a xenofobia, a vida pela luta e o nacionalismo exacerbado. Na sociedade do livro, existem 3 classes sociais. No topo da pirâmide social se encontram os membros do núcleo do partido, cerca de 2% da população. Eles são o partido, os que controlam a Oceania. Em seguida temos os membros do partido, que são 13% da população. São os que implementam as políticas do partido, por serem os mais prováveis a se rebelarem, são sempre vigiados por teletelas. Por fim, temos os proletas, que são os 85% restantes. Mesmo sendo a classe mais pobre, também a mais livre, pois devido ao seu baixo nível de escolaridade, são os mais propensos a serem manipulados pelo Estado. O partido em si também é dividido mais especificamente em 4 ministérios. O Ministério da Paz é responsável pela guerra, o da Pujança é responsável pela economia, o da Verdade é responsável pela fabricação e alteração de documentos e da história em si, e o do Amor é o responsável pela manutenção das leis e da ordem. É para esse ministério que os criminosos do pensamento são levados pela polícia das ideias. É nesse contexto que encontra Winston Smith, o personagem principal do livro. Ele é membro do partido que trabalha no Departamento de Documentação do Ministério da Verdade, alterando qualquer relato que pudesse contradizer as ideias do Estado. Mesmo com o partido alegando que sempre existiu, Winston tem a vaga lembrança de uma época onde as coisas eram diferentes. Por saber das mentiras do governo, acaba secretamente se rebelando contra ele, ao mesmo tempo que adentra em uma relação amorosa com sua colega de trabalho. É das reflexões de Winston sobre o mundo ao seu redor que são compostos os melhores momentos do livro. Mas o que levou o mundo a ficar assim? O livro explica, mesmo que várias partes sejam omitidas, e sem detalhes. Na década de 50, conflitos nucleares começaram a ocorrer, e o mundo se dividiu em 3 superestados: Oceania, que é onde a história se passa, Eurásia e Lestásia. A Oceania compreende as Américas, as Ilhas Atlânticas, a Australásia e a parte sul da África. A Eurásia, por sua vez, inclui a totalidade da parte norte dos continentes europeu e asiático, de Portugal ao Estreito de Bering. E por último temos a Lestásia, que é composta por China e os países ao sul da China, as ilhas do Japão e uma parcela grande da Manchúria, da Mongólia e do Tibete.
Os grupos que realizaram revoluções e tomaram o poder eram formados por intelectuais. Como o desenvolvimento tecnológico não pode ser parado, se o povo chegasse a usufruir dele, iria se desenvolver e tomar o poder. Por isso foram iniciadas as guerras. Não importa quem esteja lutando contra quem, ou quem se alia a quem. Nenhum lado jamais poderá ganhar. A guerra apenas persiste para consumir os produtos desse desenvolvimento. Mais uma forma de garantir a manutenção do poder. A obra de Orwell já foi adaptada para muitas mídias, como o rádio, o teatro, a ópera e o balé. Mas vamos focar apenas nas adaptações cinematográficas e televisivas. As primeiras adaptações foram produzidas para a televisão. A primeira foi lançada pela CBS, um canal americano, em 1953. Um ano depois, em 1954, saiu outra adaptação feita pela BBC, trazendo a história de volta às suas raízes britânicas. Winston Smith foi vivido pelo lendário Peter Cushing. Outro ator que se destaca é Donald Pleasence, o Dr. Loomis da saga Halloween. A recepção não foi positiva, com o público se chocando com os temas apresentados e os críticos afirmando que a história foi simplificada. Por último, um episódio da série antológica The World of George Orwell foi dedicado ao livro em 1965. Essa versão havia sido perdida, até que uma cópia foi encontrada em 2010, com pedaços faltando. Não foi relançada para o público, sendo apenas possível encontrar essa foto. Também não podemos deixar de mencionar o reality show Big Brother, que utiliza dos conceitos de vigilância constante da obra original. Existem diversas versões em diferentes países. No cinema, houveram duas adaptações, uma em 1956 e outra em 1984. A de 56 é estrelada por Edmond O'Brien. Donald Pleasence também está presente aqui, porém interpretando outro personagem. Essa adaptação não é muito fiel ao livro, trocando nomes e criando e alterando acontecimentos. A história também é explicada excessivamente, e todas as partes mais fortes e gráficas do livro amenizadas. April 18, 1984. Nobody keeps a diary today, because to do so would be punishable by death. I don't care anymore. Por outro lado, a versão feita em 1974 é extremamente fiel, conseguindo inserir em suas 2 horas de duração quase tudo que ocorre no livro. Todos os objetos, cenários, personagens, tudo é igual a como foi escrito 35 anos antes. O recém-falecido John Hurt, conhecido por suas participações em filmes como Alien e Harry Potter, interpreta Winston dessa vez. Curiosamente, na adaptação cinematográfica de V de Vingança, ele faz um papel contrário ao desse filme, o de um líder de um regime totalitário. Uma nova adaptação está confirmada para sair ano que vem, porém poucos detalhes foram divulgados até agora. Como o livro está mais atual do que nunca, será interessante ver como seus conceitos vão ser passados para a telona nos dias atuais.